Estava a pensar o que podíamos falar neste tempo e à minha memória veio esta palavra, realmente a palavra que é Emmanuel, Deus conosco. Ela foi dada a primeira vez ao profeta Isaías, capítulo 7, que diz: E então Isaías disse: ouvi agora ao caso de David, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Quando Isaías disse estas palavras, eles estavam às portas, um grande império assírio que estava para invadir Israel. Então, o tempo era um tempo de medo, pelo pavor que aquilo iria trazer. Os assírios eram conhecidos como uma rede, aquele tipo de rede que levava tudo à frente. Não é? Aqui é uma rede muito pequenina que apanha todo tipo de peixe. E há uma expressão lá num dos profetas que ele fala que a rede dos assírios era assim, era uma rede que não deixava passar nada, levava tudo à frente. Então havia um tempo de grande medo. E curiosamente a promessa que é dada a Isaías e ao rei Acaz era que Deus iria levantar uma criança. Não era alguém poderoso, não era alguém que seria triunfante, um guerreiro, mas verdadeiramente o livramento vinha no formato de uma criança, de um menino. Coisa tão estranha. E também haveria de nascer de uma virgem. Todos nós sabemos que nenhuma virgem pode ter filhos. Na altura em que estiver, deixou de ser virgem, certo? Não é por beijinhos que as pessoas engravidam. Vocês já descobriram isso, não é? Mas verdadeiramente, quando aquilo foi dado, aquilo foi uma surpresa. E o livramento haveria de ser dado, e diz que o seu nome será Emmanuel. E foi esta palavra que eu quero hoje partilhar convosco. Estamos a notar nessa palavra tão corriqueira na nossa linguagem, que se calhar não percebemos a profundidade que ela é. E eu próprio fiquei muito abençoado ao estudar esta palavra e a tentar descobrir o que esta palavra Emmanuel verdadeiramente estava implícito em toda ela. Emmanuel, o Deus presente, haveria de estar com a casa de David naquela altura, trazendo o livramento. E o Emmanuel do presente haverá de estar com a sua igreja para trazer o livramento hoje. Porque mais à frente, lá no Evangelho de Mateus, nós lemos que o nascimento de Jesus foi assim, diz lá o capítulo 1. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Era um noivado já bastante forte, no sentido em que praticamente eles estavam já casados, mas não estavam casados. Não eram marido e mulher, mas para todos os efeitos estavam só à espera que chegasse a altura em que aquilo iria acontecer. Então, na verdade, era quase que um processo de divórcio que tinha que acontecer, para que aquilo não avançasse. Era um ano de espera, mas era um ano em que aquilo iria levar a um casamento seguro, não é? E diz aqui, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, que era um homem justo e não a queria expor à desgraça pública, decidiu separar-se dela secretamente. E tendo José isso em mente, um anjo lhe apareceu num sonho e lhe disse: José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho, a quem lhe chamará Jesus, que significa o Salvador. Salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O contexto nos revela claramente que José, se percebendo que Maria estava grávida, ele decide deixá-la secretamente. Pois para todos os efeitos, aquele era quase um casamento seguro e ele precisava de tomar aquela dianteira para que Maria não fosse difamada pelas pessoas à sua volta. E num sonho, este mistério, que seria o nascimento da criança, lhe é revelado. E há um surto de admiração, como também de mistério. É curioso que Gênesis capítulo 3 diz que da semente da mulher, falando da mulher, e aqui muita gente vê nesta mulher que significava somente dela, não do homem, nascerá o libertador. E isso foi dado precisamente na altura em que o homem
tomou o seu caminho para longe de Deus. Cristo, o Messias, haveria nascer não de uma rainha, uma imperatriz, não veio com esplendor externo, mas de uma virgem, significando a pureza que Deus haveria de ver naquela criança que haveria de nascer, tal como se propõe que haja em cada um de nós. O nome será Emanuel, um nome misterioso, que significa Deus tomando carne. Deus reconciliando em paz conosco. Deus nos conduzindo à comunhão consigo próprio. Esta ideia é uma ideia muito interessante, porque é o Deus que toma a iniciativa de tomar esta carne, de viver entre nós. No Antigo Testamento havia visões de Deus morando junto dos querubins, dos anjos. As pessoas viam Deus nesse lugar, não é? No povo do deserto, eles viam Deus naquela presença que havia, naquela coluna de fogo. No Velho Testamento havia também a presença de Deus que por vezes era manifesta no tabernáculo, no lugar santo dos santos, onde Deus estava presente. Mas aqui a coisa toma um caminho diferente. É que Deus não está nesses lugares, mas Deus está em carne, conosco, pegando a nossa humanidade completamente. O que significa que é um Deus que estabelece a paz, que decide viver em paz com o homem, que reconcilia na sua encarnação. Na sua encarnação. Deus e o homem. Jesus como mediador. É interessante pensarmos que além da natureza, vemos Deus como alguém acima de nós. Além da lei de Deus, vemos um Deus que está contra nós, porque nós não conseguimos cumprir o que Ele pede de nós. Mas à luz do Evangelho, o vemos como Emanuel. Um Deus que está connosco. Na nossa natureza. E o que ainda é melhor, a nosso favor. Ou seja, quando Deus decide se tornar este Emanuel, o que acontece aqui é algo profundamente significativo. Porque este mediador que é entre Deus e os homens, Jesus Cristo, encarna, toma a nossa carne. E por isso ele torna-se um árbitro irrepreensível. Porquê? Porque ele pode colocar as mãos dos dois lados. Pode colocar as mãos no lado de Deus, porque ele é Deus. E pode colocar as mãos no lado dos homens, porque ele é homem. Ele é Deus encarnado. Ele é Emanuel. Então esta palavra Emanuel tem muito que se lhe diga. Porquê? Porque mostra um Deus que estabelece a paz e que toma a iniciativa para que esta paz aconteça. A salvação consiste em que Ele prepara ao reunir Deus e o homem num só corpo. Foi isto que Ele planeou. Para todos nós uma grande felicidade, mas para nós trazemos Deus um grande dever. Esta é a mensagem central do Evangelho. Deus em nós e nós em Deus. Emanuel. Deus em nós e nós em Deus. Ao pensar nisto, nós percebemos que a fé não é algo que tu decides fazer, decides criar, não é algo que tu decides por seres uma boa pessoa, começas um caminho novo na tua vida para ir de encontro a Deus. Não é algo que tu, com o teu esforço próprio, vais realizar na tua vida. Não é algo que tu começas a promover e a conseguir alcançar, mas é algo que Deus já alcançou para ti e para mim. É Deus, o Emanuel. Deus que estava em plena glória e majestade, que decide não, como diz Filipenses, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, viveu entre nós. Ou seja, é um Deus que poderia estar na sua glória esplendiente com toda a majestade e glória e louvor. Um Deus que não lhe faltava nada. Ele não precisa de te amar.
Há gente que pensa coisas estranhas na cabeça. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de ti nem de mim para nada. Ele é pleno. Ele é completo. Ele é total. E ao decidir criar o ser humano, ele também sabia desde o princípio o que isso iria implicar na sua vida, na minha vida. Ele percebeu desde o princípio que este Deus teria de ser um Deus encarnado. Um Deus que não poderia ficar na sua glória somente. Mas ao criar o ser humano, ele percebeu que Deus precisava de tornar-se homem. E é por isso que no livro do Apocalipse lemos que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. E talvez seja tão estranho isto, porque eu vos digo muito honestamente, se eu pensasse, porventura, por amor de alguém, e tivesse poder para imaginar uma certa ilha onde não havia ninguém, decidir começar uma descendência lá, e decidir, vou começar uma família ali naquela ilha. Vou iniciar a vida naquele lugar. Mas se eu porventura pensasse que na minha mente aquilo iria implicar que um dos meus filhos, eu tenho 3, tenho essa sorte de ter 3, que um dos meus filhos teria de ser morto, eu nunca, no meu pensamento, criaria alguém naquela ilha. Talvez seja a minha forma de ver as coisas. Muito francamente. Mas Deus, na sua sabedoria imensa, lá na eternidade, Ele pensou em criar o ser humano. E ao pensar em criar o ser humano, Ele também estava a pensar na necessidade deste Deus majestoso, glorioso, ter de encarnar, ter que tomar todas as fraquezas nossas. É como quando tu olhas para uma formiga. Não sei, já falaste com alguma formiga? Alguém já falou com formigas? Eu quase já falei com alguma, não é? Mas quando tu olhas para aquela formiga, não é? E ela olha para ti, possivelmente assim olhar para cima, a dizer, mas quem é este que está aqui acima de mim que é tão grande, não é? O que é que ele me vai fazer? E eu tornar-me uma formiga? Nunca, jamais. Eu não sei como explicar isso melhor, gente. Mas isto é o que Deus fez no Emmanuel. Ele tornou-se um de nós. Emmanuel, Deus connosco. Eu estava a pensar, como é que nós lemos isto? Como é que nós lemos isto na história da Bíblia? Como é que nós lemos isto na história da nossa vida? O que é que esta ideia do Emmanuel tem sentido? Primeiro, tem todo o sentido no que nós falamos que é essencial, que é a base de tudo, que é em tu conheceres um Deus que te ama e tens um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor, e tu chegas a um ponto em entender João 3,16 que diz: Deus amou de tal maneira o mundo, a ti e a mim, que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Isto é a base de tudo. Deus te ama de tal forma que deu o que tinha de mais importante para que tu tivesses a salvação. Tivesses um relacionamento com um Deus que é imensamente glorioso, majestoso, impossível de chegar. E Ele toma a iniciativa, Ele encarna, Ele torna-se um de nós. E tornando-se um de nós, o Rei majestoso decide colocar a sua mão de um lado e do outro, dizer: Ele e só eu posso segurar esses dois juntos, Deus e o homem. Há como que uma guerra quer terminar aqui. Como é que este Deus Emmanuel se manifesta ao longo da história? Eu acho que se manifesta hoje também na tua vida, na minha vida. Estive a pensar em alguns episódios que eu queria partilhar connosco. Primeiro, é um Deus que pela sua presença foi ajuda e livramento em tempos difíceis, grandes dificuldades. As palavras de Gideão, lá quando ele estava
olhando para Deus que o chamou para uma tarefa tão grande. E diante daquela tarefa ele diz ao Senhor, Senhor, como que é que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão necessitava de ouvir Deus. Ele sabia que com os seus próprios recursos não iria muito longe. Os seus recursos eram insuficientes diante da necessidade que ele tinha diante dele. E o que lhe trouxe confiança, ânimo e vontade de avançar foi esta promessa que Deus estaria com ele. Que Deus seria com ele naquele tempo de dificuldade. Não é no homem que estava à sua salvação, mas era neste Deus, de alguma forma, deste Deus que se faria presente com ele. Não seria um Deus que encarnaria, mas era um Deus que estava presente. Era a coisa melhor que se podia arranjar naquela altura. Era que Deus estivesse presente com o homem nos tempos de dificuldade. É curioso lá no livro de Marcos capítulo 6, quando havia aquela tempestade, quando os discípulos estavam completamente aflitos no meio daquela tempestade que se tinha levantado lá, e Jesus vem andando por cima das águas, e ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram. E todos que o viram se assustaram. Mas Jesus lhes disse, tenham coragem, sou eu. Não temais. Então subiu para o barco e o vento se acalmou. Muitos de nós estamos a passar, se calhar, tempos difíceis. Ou temos algo para realizar na nossa vida que nós achamos que é grande demais. Ou temos dificuldades que nós achamos que somos incapazes de enfrentar. Mas quando Deus te chama a ti e a mim para o que quer que seja, e Ele é este Deus que é capaz de ir à nossa frente preparando o caminho. Ele nunca te irá chamar para fazeres algo que não és capaz de fazer. Basta crer. Em ti próprio não o farás, mas com o poder de Deus isso irá acontecer. E se calhar na tua mente tu podes lembrar de episódios que tu passaste na tua vida. E olhando para trás tu dizes, não, Deus foi a diferença no meio de tudo isto. O Emmanuel, Deus connosco, é isto que torna possível. É este Deus que quando nos chama, põe desafios diante de nós, põe projetos, sonhos na nossa alma para conquistar coisas para Ele, como a Sara lá em Cazombo. O desejo de uma mulher com tantas dificuldades de saúde, decide abraçar uma chamada de Deus no final do mundo, não é no final não é em Angola, é no final de Angola. Demora-se muito tempo para chegar lá. Se não chover. Se não chover, porque se chover, claro, as ruas ficam intransitáveis, não é? E ela decidiu abraçar, porque ela acreditou que Deus a estava a chamar. Não é? E se calhar a tua chamada é para tu viveres algo que Deus põe diante de ti, como partilhar a tua fé com o teu vizinho, com o teu familiar. Talvez a tua chamada seja tu seres testemunha de Jesus, onde Deus te colocou. E tu tens que perceber que se Ele te chama, Ele vai realizar, Ele vai fazer isso acontecer. Diante dos tempos difíceis e das chamadas, Deus nos vai capacitar. Porque Ele é Emmanuel. É Deus connosco. Sempre. Lá no livro de Salmos fala uma outra coisa que me veio logo à memória. Não é? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isto é Isaías. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Me chame de em ti. E quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. O quê? Tu estás comigo. Não está a dizer que não vamos passar pelo vale da sombra da morte. Está a dizer quando eu passar. Significa que tu e eu vamos passar. Você já percebeste isso, mas eu já ia dizer. E há momentos assim.
Há momentos em que vai diante da sombra, da morte, diante de tempos medonhos, tempos que às vezes nós achamos que não há solução. É curioso que não há uma ausência de Deus, há uma presença de Deus. Há uma suficiência de Deus que se manifesta no meio das nossas grandes dificuldades e lutas e incapacidades. E é isto que Deus connosco significa isso. Emmanuel significa que Deus fez um caminho que não há volta. E Ele encarnou, Ele tornou-se homem. E ele não foi uma experiência. Não foi aquele tipo de experiência de 15 dias que tu vais e voltas. Se gostares, gostaste. Se não gostares, vais-te embora. Não, mas Deus tomou tudo. Deus realmente vestiu a camisola. E Ele encarna, Ele vive no nosso meio. E por isso, quando há aqueles tempos de dificuldade, não é? Aqueles tempos em que o nosso suor se torna sangue, como Jesus no Getsemane, em que a amargura e a tristeza é tão profunda, em que nós achamos que tudo termina, é aí que Deus se torna Emmanuel. Deus conosco, sempre. O Evangelho não é a ausência de dificuldades, o Evangelho é a presença de Deus. É a presença de Deus que torna as coisas diferentes. Às vezes nós pensamos numa visão muito triunfalista da fé, que quando Deus vem, tudo acontece. Mas quando Deus vem, às vezes tudo permanece, e nós é que mudamos. Emmanuel é isso, é este Deus que verdadeiramente se limita, ou melhor, toma a nossa forma plena, para poder ser para ti e para mim um exemplo da paixão que Ele tem por nós. Mostra a intensidade do seu amor. Eu lembro-me quando namorava, antes de casar. Já lá vai uns tempitos. Não havia chuva que me pegasse. Não havia sono que me causasse ficar em casa. Porquê? Porque o meu amor me levava a qualquer lado. E claro, ainda bem que casamos, passava um tempo, não é? Mas o que eu quero dizer, o amor não faz custos. Não numera os custos. O amor nos leva muito mais longe. E esse é o amor de Deus por ti e por mim. Ele se torna Emmanuel. É interessante, não é? Também percebemos como as coisas acontecem no Velho e no Novo Testamento. É muito interessante. Achei tão interessante pegar na Escritura, lá no livro de Ezequiel, diz assim: o meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel viveu cerca de 600 e tal, 700 anos antes de Cristo. Quanto tempo é que o tabernáculo esteve lá? Poucos anos. O tabernáculo foi-se embora. Não é? E Deus? Parece que foi embora com ele, não é? É muito curioso que lá naquelas últimas palavras de Jesus aos discípulos, em Mateus 28, ele diz: e eis que eu estou convosco para sempre, todos os dias. Mas ao ler Apocalipse, é muito interessante que diz: e ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e que dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Deus conosco. Emmanuel. Um bocadinho. Porque Emmanuel tem um conceito que vai muito mais longe, que é o tomar a carne. Mas vamos ver aqui Deus presente conosco. Pois habitará com eles. E eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. É muito interessante essa expressão. Deus mesmo estará com eles. Deus não manda ninguém. É Ele mesmo que está connosco. E é interessante que é dito a seguir. Diz: o meu tabernáculo permanecerá com eles. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo.
pensar nesta presença de Deus conosco, não somente ver isto no Velho Testamento, como quando Deus se tornava presente, num lugar específico. Quando nós ouvimos Jesus a dar aquelas palavras que Ele será conosco para sempre, mas também olhando do fim para o princípio, no Apocalipse, quando olha para trás e que diz assim, que Deus estará presente conosco, Ele próprio estará no nosso meio, conosco para sempre, Ele habitará conosco. Esta é, eu acho que é a dimensão, um pouco da dimensão deste conceito, quando nós falamos de Emmanuel, deste Deus encarnado. E gostaria de terminar com uma passagem que Deus trouxe também nessa altura. Relacionado mesmo com isto, que está lá no livro de Êxodo. Quando Moisés estava a ter uma conversa com Deus, quando Moisés ouve Deus fazer uma proposta quase, eu diria, uma proposta quase irrecusável, que era, através da descendência de Moisés, Deus começar uma nova história. Se Deus te prometesse, se Deus te dissesse isso, o que é que fazias? Se fosses como Ele, dizias assim, obrigado Deus, realmente escolheste bem. Não poderia ser melhor. Não podias acertar mais. Eu sou number one. A pessoa certa. Eu conheço-me um pouco a mim próprio. Okay? Conheço um pouco o meu coração. Que mais vezes é traiçoeiro. Quando Deus faz isto, é interessante esta conversa que ele tem com Deus. Diz, Senhor, se achei favor aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Se a conversa terminasse aqui, era bom. Mas o que acontece a seguir é um passo mais longo. É que Moisés diz assim, Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças ser aqui. Porquê é que eu acho que isso é significativo? Todos nós temos aqueles votos malucos de final de ano, certo? Normalmente dura uma semana, talvez duas. Com alguma esperança, normalmente um mês. Mas depois tudo desaparece. Porque na verdade são normalmente aqueles votos feitos na nossa carne. Aquela ideia de que eu vou continuar a viver da mesma maneira, mas as coisas vão mudar. Não é? É completamente impossível, é ilógico, é de loucos pensar que podes fazer as mesmas coisas e que tu mudas. Não consegues fazer isso, não é? Mas o que Moisés percebia era que o que daria prosperidade à sua vida, o que daria sucesso à sua vida, o que daria realmente uma ideia de prosperidade, de paz, seria a presença de Deus. Por isso eu não queria um caminho diferente do caminho de Deus. Eu não queria fazer projetos, tomar decisões, dizer, Senhor, abençoa-me. Não. Eu queria saber onde é que tu vais, Senhor. Para onde é que tu estás a ir? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu abrace? É esta disposição que é totalmente diferente da fé. A fé não é tu tomar decisões na tua carne, no teu pensamento, no teu desejo e depois pedires a bênção de Deus e ser muito religioso, fazer promessas. Se tu me deres isto, eu vou dar isto. Não é? Muita gente faz. Pensam que Deus é um negociante. A fé cristã é diferente. É perceber onde é que Deus está a querer me levar. Onde Deus quer que eu vá. Se é por isso, Senhor, eu quero ir. O que vai haver eu não sei, mas tu vais estar lá. E se tu vais estar lá, isso é suficiente para mim. Era isto que é isto que moveu Moisés. Foi isto que o levou a ser o homem que levou aquele povo durante 40 anos no deserto. E no final conseguiu ver o que Deus tinha para eles. E conseguiu perceber que Deus
era presente com o povo e por isso a sua história mudou. Hoje ouvimos falar do povo de Israel. Porquê? Porque este homem Moisés foi certamente alguém com muito caráter. Alguém que percebeu que o segredo da prosperidade não é a força do homem. O segredo da prosperidade é o Emmanuel, é o Deus presente, conosco, hoje e para sempre.